Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui de novo no Palavras Cruzadas desta semana e muito obrigada por terem votado, vocês escolheram que eu falasse de Canções de Ninar de Auschwitz. O autor é Mário Escobar, um autor best-seller em 11 países e é um livro forte, é um livro sem dúvida que mexeu com a minha estrutura, mesmo já tendo lido muito sobre o assunto. Bom, quem já acompanha o Palavras Cruzadas sabe que eu tenho muito interesse em ler assuntos da Segunda Guerra Mundial, porque é apavorante, porque é um registro da história que a gente espera que nunca mais ocorra. O que me amedronta muito é ver que o momento histórico atual tem lá seus sinais que remetem a alguns momentos de início de outras guerras, de intolerância, de culpar um outro povo, uma outra civilização pelos males da sociedade, pela falta total de humanidade no trato durante os conflitos, pois bem, mas enfim. E aí, quando topei com esse livro aqui, ele se somou a uma série de outros livros que eu já tinha lido sobre o assunto, mas eu nunca imaginei que leria algo que tratasse de uma creche em Auschwitz, porque é um contrassenso, né? Estavam lá para trabalhar e para serem mortos, praticamente. E nesse caso, a história é uma história relativamente real. Eu vou ler aqui atrás o que está escrito. Os seres humanos são pequenos suspiros em meio ao furacão de nossas circunstâncias. Mas a história de Helene Hanneman nos recorda que podemos ser donos dos nossos destinos, ainda que o mundo inteiro se oponha. Por que o Mário Escobar falou isso? Porque é o seguinte, ele conta a história da trajetória de uma família que passou 16 meses encarcerada em um campo de concentração nazista. A personagem principal é essa alemã chamada Helene Hanneman, uma alemã que mesmo assim optou para ir a Auschwitz porque ela casou com um homem cigano e tem filhos, portanto, ciganos. Quando os nazistas bateram na porta da casa dela, ela não deixou a família ir, ela foi junto, obviamente. Por ser enfermeira, ela foi escolhida por, olha só quem está nessa história, Joseph Mengele, o grande monstro, né? Se é que a gente pode chamar disso. Aqui ele fala, né, o anjo da morte. O Mengele escolhe ela para ser a diretora do jardim de infância do campo. No final da guerra, entre os papéis de Mengele, foi encontrado o diário da Helene, que ela mantinha durante todo o período no campo de extermínio. E aí, assim, o que ela relata ali, poucas vezes foi relatado em outros livros, dando conta de que um dos que eu citei aqui, caso você não tenha visto e goste do assunto, busque aqui no Palavras Cruzadas, um que eu falo sobre o livro Soldados, que traz a narrativa de escutas de soldados nazistas, quando eles já estavam presos, eles não sabiam que estavam sendo ouvidos, e tem essas escutas, e as narrativas então são as mais reais possíveis, porque aí eles não tem por que mentir quando estão batendo papo com um colega. E nessas narrativas a gente sempre encontra a crueldade até um certo nível, que toca os adultos, a fala da morte de crianças, obviamente, mas aqui, nesse livro aqui, a gente vivencia o drama das crianças em si, porque era um campo que recebia muitas crianças, com a intenção de fazer coisas com elas muitas vezes, porque o Mengele, anjo da morte, um dos maiores monstros que já passou na Terra, fazendo até seus experimentos. Eu já explico que eu não teria coragem de ler se tivesse essa narrativa muito explícita, porque não tenho não tenho estômago para isso, de verdade, na boa, nem preciso. Aí eu preciso conseguir dormir. Mas o que ela narra aqui é o suspense disso, ao se saber que algo acontecia. Então, se você está esperando alguma coisa mais punk que isso, eu espero que não, porque aí é dark demais. Mas não é aqui. Agora, tem sim as narrativas da vida, do sofrimento, das dificuldades, e deixa um pouco dito, assim, o que aconteceu em alguns casos com algumas crianças. É bem forte, ao mesmo tempo você acompanha o drama dessa família, mas o que marca nesse livro, definitivamente, é a força da personagem principal, que é a Helene Hanneman, que é uma mulher impressionante, que diante de tudo que ela estava vivendo ali, ela consegue ganhar forças, principalmente para tentar, e nas mãos dela e de outras mulheres que estavam no campo de concentração, dar o mínimo de alegria para essas crianças, e sim, conseguiram por vários meses. Então é uma história que eu achei lindíssima, muito forte, importante de saber, e eu não sabia da existência de uma creche em Auschwitz. Realmente isso foi uma grande descoberta. Eu sugiro a leitura, eu aqui na minha abertura dessa vez não coloquei para mim com amor, eu coloquei para mim com emoção, porque eu já sabia o que me esperava, que não ia ser qualquer coisa ler esse livro. Então a minha dedicatória dessa vez foi assim. Livro que eu comprei na verdade no ano passado e li recentemente.
Só para quem está perguntando, a Helene, apesar de chamar só, ela foi para o campo de Birkenau, Auschwitz II. Para quem fala alemão, Zwei. Um dia eu falei, mas agora já foi. Tem uma página aqui que eu queria ler, um trechinho pequenininho, na página 68, termina na 69. Olha só o que ele fala, né? Nós, mães, não temos ideologia. Filhos são nossa única causa e pátria. Para aqueles homens, matar e morrer por suas ideias era algo natural. Para nós, assassinar por ideologia era a maior aberração criada pelo ser humano. Nós, sendo mães que fomos capazes de gerar vida, nunca poderíamos nos transformar em cúmplices de tantas mortes. Muito obrigada por ter assistido até o fim, eu espero que valha a dica, que você se interesse, lembre de alguém que goste desse assunto, compre um livro, dê de presente, gente, livro é presente, hein, tô lembrando, vale a pena. E incentive alguém a ler, porque é muito gostoso, a gente viaja, a gente aprende, a gente conhece, a gente imagina, a gente se envolve, a gente passa o tempo, é muito gostoso. Por favor, se você gostou desse vídeo, saiba que toda semana já tem uma penca gravada, então, por favor, entre aí e busque no YouTube. Lembrando que tem o site marinamachado.net com outros assuntos também, tem tudo quanto é rede social. Eu podia terminar aqui fazendo um pouco de malabarismo, mas o que eu quero é mandar um abraço para vocês e até a próxima semana.